sinalização, que é as células progenitoras, a matriz, os fatores de crescimento. E a medula óssea, ela tem isso tudo, tá? Ela tem o triângulo, ela tem a matriz, ela tem as células progenitoras, tem os fatores de crescimento. Então, ela tem a cadeia de fibrina, ela tem as células hematopoéticas, ela tem as células mesenquimais, elas têm as plaquetas jovens, os biofatores dos megacariócitos. Então, esses são enxertos ricos em fibrina. Nós vamos falar um pouquinho disso, para vocês entenderem por que nós estamos usando esses autobiológicos em feridas, né? Os enxertos ricos em fibrina são feitos com essas placas de pedra. O produto tem que ser centrifugado sem anticoagulante, obviamente, né? Ou, se usarmos anticoagulante, nós temos que colocar cloreto de cálcio ou gluconato de cálcio, ou, em alguns casos, trombina bovina era usada no início. Hoje, só nós coletamos sem o anticoagulante, não usamos trombina bovina, não usamos cloreto de cálcio. Contato desse produto sem o anticoagulante com o vidro da placa de Petri, ela já forma essas matrizes, e aí esse é uma fibrina rica em plaqueta, quando a gente centrifuga o sangue do paciente sem anticoagulante. Então, tem um tubo específico que retarda um pouco a coagulação, e essas fibrinas, esse gelzinho, a gente coloca por cima das feridas, são chamadas de matrizes regenerativas autônomas. Então, é uma aula muito conceitual, né? Aqui nós vamos falar um pouquinho desse plasma rico em plaqueta. O PRP começou há um tempo atrás, sempre sem essa membrana. Quando a gente vê essa membrana, é porque no tubo não foi usado o anticoagulante, ou usado cloreto de cálcio depois. Mas quando ele sai assim, dessa forma, que tem uma tesourinha cortando o sangue para baixo, essa membraninha ela foi estudada e publicada por Joseph Schuckel. Esse pessoal que estuda essa membrana, a maioria são cirurgiões bucopsicossociais e dentistas. E eles estudaram essa membrana para preenchimento do seio maxilar. Então, por volta de 1998, um autor chamado Marx, nos Estados Unidos, e um outro chamado Eduardo Anito, na Espanha, quase no mesmo tempo, os dois publicaram essas membranas para preenchimento de cirurgia odontológica. Então, abre a gengiva do paciente, coloca a membrana lá dentro, 3, 4 semanas depois começa a fazer raio-x, em torno de 6 a 8 semanas, a massa óssea da mandíbula tinha dobrado de tamanho, permitindo usar os implantes dentários. E aí, esse Schuckel publicou uma série de artigos mostrando o poder dessa membrana. E nós publicamos junto com a Vitória, a amiga da Vivi, né? Não sei se está nesse artigo, tá? Eu fui orientado dela essa revisão sobre o poder dessas linguicinhas, esses gelzinhos, né? Que é a mega membrana, a membrana leucoplaquetária de fibrina, no tratamento das feridas crônicas, né? Então, a Vitória publicou isso, a Vitória, acho que é no World Journal of Dermatology, acho que é importante a gente ter isso em mão e nós cumprimos com essa aplicação. Existe evidência de usar o PRP forma de fibrina desde 2011 para o pé diabético. Eles evidência com revisão sistemática. As primeiras apareceram em 2011, ou seja, há 14 anos atrás, existem tratamentos mais eficazes para o pé diabético, né? Então, eu não estou falando. A maioria dos estudos incluiu, nessa revisão, mostrou que o PRP melhorou a cicatrização do pé diabético, acelerando o processo cicatricial. Agora, muitos estudos tinham uma quantidade pequena de amostra. E aí, as meta-análises pedem mais, um N maior. Baseado nesse gel, a gente pensou em fazer um PRP que tivesse essa membrana junto. Porque quando a gente faz essa membraninha, a quantidade de células da gente é desse tamanho. 2 a 3 vezes a quantidade de plaqueta naquela centrifugação. Às vezes dá 1,5. Então, a gente tem um produto rico em fibrina, mas pobre em plaqueta. Nós queríamos um produto rico em plaqueta e também que tivesse um scaffold, né? Então, nós publicamos com esse aluno nosso o gel matriz, o PRP gel matriz, uma técnica nova, que a gente pegava o plasma do paciente com anticoagulante
e aquecia esse plasma numa máquina de 70 graus, formando um gel de albumina. E esse gel é ultra nutritivo para a cartilagem, é ultra nutritivo também para a pele, para as feridas, e ele pode ser usado em medicina regenerativa, misturando o PRP com ácido hialurônico e com esse gel. Nós estudamos isso em artrose de joelho, em artrose vertebral, isso evoluiu, os resultados são muito favoráveis, mas ainda faltava mais fibrina, e aí nós fizemos um super PRP, que é o gel matriz associado ao PRF do Chucruc, que é o Power Mix, foi publicado na GELS. Esse é o super PRP. Quando eu quero usar o super PRP, eu uso esse PRP, que é o Power Mix, que é a mistura de todos os produtos poderosos que eu tenho. Que hoje tem mais, aqui já subindo bastante o nível dos alunos que estão assistindo a primeira aula, isso às vezes é difícil de entender, mas para os colegas da SBOT de Tocantins, o PRP ele era conceituado pelo número de plaquetas que ele tinha acima do sangue periférico. Ou seja, se eu tenho 200 mil plaquetas, e se eu tivesse um PRP 5 vezes mais, eu teria que ter em torno de 1 milhão de plaquetas, 200 mil por milímetro cúbico, em torno de 1 milhão por milímetro cúbico, seria o ideal. Hoje, a gente pensa no volume final de plaqueta que tem no produto. Se eu tenho 10 ml, se eu tenho 1 bilhão de plaquetas por ml, eu tenho 10 bilhões. Se eu tenho um PRP que não dá 1 bilhão por ml, está dando 100 mil ou 200 mil, tem que ter um volume muito maior de sangue para eu conseguir concentrar aquilo. Então, hoje, a qualidade desse PRP depende da dose de plaqueta e das estratégias de produzir esse produto biológico. Então, a maioria dos colegas já conhecem muito sobre o PRP, mas o PRP que tenha mais de 5 bilhões de plaquetas é considerado very high dose, uma dose muito alta. Uma dose alta entre 3 e 5 bilhões, uma dose média entre 1 e 3 bilhões, uma dose muito baixa, abaixo de 1 bilhão. Aquela salsichinha do PRF, do chucruc, aquela é considerada baixa dose. Ela tem um coágulo, mas a dose de plaqueta é baixa. Aquele PRP nosso é considerado, aquele que eu mostrei, é 3 a 5 bilhões, é alta dose. Nós hoje produzimos para essas feridas que vocês vão ver a seguir, o PRP, o high dose, very high dose. Nós produzimos o super PRP. Hoje aqui, com um custo bem otimizado, com uma técnica que é a técnica de doutorado do Dr. Luiz, que vai defender essa técnica. Então, hoje a gente sabe que essa membrana tem que ter muita serra para fechar uma ferida grave daquela. Não adianta brincar. Então, o controle de qualidade da produção do produto biológico é muito importante. Saber o que está sendo produzido. Então, ver essa imagem, com essa concentração exorbitante de plaqueta, a gente tem uma quantidade de fator de crescimento que vai nos dar um resultado mais poderoso, né? E aí, esses ortobiológicos, eles vêm com uma ferramenta boa, mas que também necessita de qualidade, de controle de qualidade, de saber usar, de padronização, e precisa de uma série de coisas para ser uma ferramenta biológica. E para os meus alunos da medicina, eles vão perguntar como que padroniza o produto biológico, se a nossa saúde é tão heterogênea, se a nossa idade aqui nessa sala é tão heterogênea, se a nossa raça é tão heterogênea, se os nossos hábitos alimentares, de sono, genética, então o Brasil é uma população muito heterogênea. Como que padroniza o produto biológico para comparar um estudo com o outro? Então foi isso que a gente tentou fazer aqui no texto. Mostrar qualidade, controle de qualidade, mas esse coágulo depende muito da saúde de quem? Do paciente. Né? Então, essa ferida, você tem inúmeras possibilidades aqui. Nesse artigo a gente mostra o PRP, PRF, e um resumo da quantidade de fatores. Então, essas setinhas, essas bolinhas, estão representadas aqui nessa legenda. Então, por exemplo, stem cell, né? É isso. O stem cell começa pelo BMA, no BMEC, na gordura microfermentada, mas não tem no PRP. Aí a gente vem aqui, fatores de crescimento, são essas bolinhas pequenininhas. Tem aqui muito no PRP,
tem menos do PRF, está vendo tanto que tem menos do PRF. Então, quem tinha interesse depois de pegar esse artigo, né, para ver as fontes dos ortobiológicos, aí o resumo da aula que eu dei. Né? Então, nós temos produtos do sangue, produtos da medula óssea, produtos da gordura. Tá? E quando a gente quer um resultado excelente, meus queridos, nós temos que entender, então, da qualidade da centrifugação, saber quais as células que nós vamos usar, que agora vocês já sabem, dar uma olhada boa a nível microscópico e molecular dessas células e ver que existem microvesículas, são as citocinas, são os exosomas, são os secretomas, são moléculas que são secretadas pela célula tronco, pelas células locais, são vesículas, microvesículas. Então, tem que entender sobre essas microvesículas, entender sobre o microambiente artificial. E a medula óssea, ela vem com esse pacote pronto. Prontinho. Isso aí tudo a gente entende bem o que tem aí, né? Lembrar que nós temos que otimizar a saúde do paciente antes das terapias biológicas. Esse é um artigo que também agora entrou conosco também. A importância de cuidar da saúde da fonte produtora, né? E a gente sempre fala, bom acordo com o paciente. Não adianta a gente fazer a nossa parte e o paciente continuar comendo tudo que não pode, no caso dos feridos, né? Continuar fumando, continuar bebendo, continuar atrapalhando a capacidade cicatricial dele. Né? Já é difícil, porque são pacientes muito graves, né? Depois disso, estudamos o microbioma na saúde ortopédica, né? Na saúde e a saúde ortopédica, estabelecer uma ponte que dividir o intestino do osso. Né? Não pode existir essa ponte, né? Então, hoje a gente sabe que o intestino está conectado com o osso, que o microbioma, que eu estava falando para vocês, o paciente é muito importante, né? E dentro disso, o Lucas Fonseca também publicou o preparo do solo, né? Esse ajuste metabólico da saúde dos pacientes com feridas crônicas e com doenças musculoesqueléticas. Isso é um DNA bem aqui nosso do Brasil, tá? Preparar o paciente, preparar o solo, porque que na regenerativa é muito aqui no Brasil. A gente estuda muito isso. Vejam lá, o que a gente quer é isso aí, né? No meio daquele tecido todo necrótico, morto, está brotando uma semente que pode levar a ampliar essa cicatrização do prazer. Então, para isso, é muito importante o sodímio. O que é o sodímio? É uma proposta clínica de abordagem de fisiologia, de otimização da fisiologia celular e medicina regenerativa. O nosso residente hoje, a Gabriela, falou, Gabriela, passou o sodímio do paciente. Rafa, não esquece do sodímio. O sodímio, toda vez que ele volta, como é que está o seu sono, como está a dieta, como está o microbioma do intestino da senhora, como está o seu metabolismo, a glicose, os marcadores inflamatórios, sua alimentação, sua dieta, né? Tem a ver com o metabolismo, seu sono tem a ver com o metabolismo, mas aí a gente vai estudar o metabolismo geral desse paciente, focado no microbioma, os medicamentos. Então, o medicamento é lá no número 5, né? Antes de eu estar com remédio, vou passar remédio, saber se o seu sono, sua dieta está boa, né? Seu microbioma, seu intestino está funcionando. E o E é de exames, para a gente ter os exames depois, o R é a reabilitação. Então, essa é a nossa regra. Lembrar que o nosso corpo é feito como essa rede de pescador, tá? Essa rede de pescador aí, o nosso corpo é todo de uma malha como essa, de colágeno, tá? Isso é a teoria da biotensegridade. Então, nós falamos um pouco de biológico, agora vamos falar um pouco de eletricidade. Para vocês poderem entender. Bom, a biotensegridade é essa malha dessa rede de pescador que está cobrindo meu corpo todo agora e está me mantendo de pé. Me mantendo de pé são as minhas faces, a minha malha de colágeno, a minha musculatura contraída e a eletricidade que está passando no meu corpo. E se tirar a eletricidade do meu corpo, eu vou embora. Para outro plano, na hora que para o coração, o eletrocardiograma, o eletroencefalo para também. Né? Quem mantém essa estabilidade desse colágeno para eu mexer é a eletricidade.
Quando a gente tem uma ferida numa perna, uma ferida onde quer que seja, você tem um buraco nessa biodensabilidade. Nessa região do colágeno não recebe eletricidade de forma correta. Eu quero que vocês entendam, meus amigos, que nós começamos a aula falando de matriz extracelular. E a matriz não existe sem eletricidade. Então, quando a gente tem uma área morta, em que o tecido morreu, a gente quer cicatrizar, a gente tem que colocar cola biológica cheia de coágulo, cheia de megacariócito, cheia de mesenchymal stem cell, de hematopoietic stem cell, cheia de antagonistas de leucina 1, aquela cola e colocar a eletricidade junto. A eletricidade nos ajuda a devolver vida para o tecido, tá? E assim a gente consegue encontrar o nosso ponto-alvo, onde a gente vai tratar o paciente e as opções de ortobiológicos, né? Em medicina regenerativa, a gente tem algumas propostas de resumo desses ortobiológicos. Tudo isso que eu falei para vocês, se vocês quiserem estudar esse artigo do Fábio Costa, é um resumo de todo esse ortobiológico. Tá lindo, esse artigo foi publicado agora, né? E tem todo o exemplo desses ortobiológicos, né? Tem ortopedia que pode ser usado para artrose, para patologias da cartilagem, patologias dos ligamentos, dos tendões, quanto para feridas crônicas. E aí, nós temos o nosso corredor científico lá no nosso congresso, esse é um mágico que tem muito orgulho no grupo, né? Que foram mais de 60 casos clínicos apresentados em pôsteres em inglês para a Academia Americana de Medicina Regenerativa. E dentre esses casos, né, nós temos casos de pé diabético, como essa ferida muito grave de pé diabético, que foi uma grande amigo, né, que já se foi. Ele ficou 7 anos conosco depois que nós tratamos a ferida dele. Ele foi sem ferida na perna, cicatrizou. Um neurocirurgião deve estar me escutando falando isso, o nome dele, Dr. João Aires, chegou com essa condição dessa perna. Ele era diabético do tipo 2, insulino dependente. Teve uma entorse de tornozelo, fez um hematoma, colocou um gelo, formou uma bolha, e essa bolha virou essa osteomielite, um tarso, ou perda de grande parte da parte lateral do pé, e foi indicada a amputação, obviamente, absoluta, indicação absoluta, e veio de ajuda. E aí, falei, João, eu posso tentar te ajudar sim, mas você vai vir que todo dia e a chance de se amputar é muito grande, né? Lógico, a gente recebeu muita crítica dos colegas de ter assumido esse caso sem amputar. Existe muita pressão, vocês que são alunos, né? A gente agir corretamente. Primo nonocele, nós não podemos atrapalhar o paciente, não causar mal para o nosso paciente. Mas aí nós começamos a injetar uma aspirate de medula óssea, junto com o PRP. Essa ferida foi estrangulando, foi fechando. Essa parte aqui, essa ferida não tinha sustentação, viu, Rafa? Então, quando ele torcia o pé, isso aqui abria de novo, né? E aí nós fizemos um sprint para ele colocar e fazer um curativo, e foi fechando a perna, e o João ficou sem perder o pé dele, e depois ele ficou com o pé um pouco mais curto, porque aqui fez uma articulação de Charcot, que é uma articulação que os ossos morrem, necrosou a área, mas veja, uma medula óssea, nós estávamos com infecção, o nosso dente que tinha. Medula óssea, ela é boa para tratar a infecção óssea. E aí, esse paciente foi meu aluno na pós e apresentou o caso dele em pé na Unicamp. Na época, a gente tinha, a pós era um curso de extensão da Unicamp, ele apresentou com muita honra. Ele entrou com a cadeira de roda no curso, chegou para apresentar a monografia dele. Partindo do João, foram 8 sessões, né? Existem pacientes aqui com 2 anos tratando mensalmente. Então, esse caso é o caso do Bala. Lembra? O nosso paciente já tinha pedido altos, né? E o João falou para ele, tem uns grupos de diabetes, né? E o Beto melhorou, vai lá. Aí ele veio, e isso aqui era secreção purulenta. Tinha uma osmelite aqui na cabeça do metatarso. Então, esse paciente nós começamos a injetar nas bordas da ferida dele
E a nossa surpresa, em 3 sessões, 3 meses, o paciente estava com ferida, já tinha 1 ano e meio, 2 anos de ferida, né? Então, esse paciente, ele é paciente nosso até hoje. De vez em quando, ele tem, aparece um pouco de ferida aqui, mas essa área que nós tratamos nunca mais apareceu nada. Esses pacientes são difíceis, porque saem, bebem, como carboidrato mais, e aí acaba descompensa a hemoglobina glicada e inflama tudo de novo, né? Mas outros casos de úlceras venosas, essas úlceras, elas doem muito, duram 20 anos, 30 anos, né? Essa tinha 2 anos de úlcera venosa, tornozelo, isso dói barbaridade. E a gente sempre trata a panturrilha do paciente, tá? Sempre injeta a panturrilha do paciente para restaurar a bomba. Esse era um paciente sem teto, 30 anos de úlcera, né? 6 semanas, eu já estava assim, esse paciente, se não me engano, essa ferida fechou. Tá? Eu atualizei essa foto dele, já fala, lembra? É um senhorzinho que era sem teto. Depois disso, cicatrizou a ferida dele, ele ganhou dignidade, voltou a trabalhar, então ele ganhou muito. Essa era uma úlcera venosa bem grave, 6 semanas, 22 anos de úlcera, 6 semanas fechado com BH e PRPG uma vez. E aí, parece que caso de mal perfurante plantar, né? O paciente não tem sensibilidade no calcanhar, ele vai falando um buraco, né? Esse é o Dr. Ronda, de São Luís do Maranhão, meu aluno, que faz com maestria, né? 3 semanas, fechou uma ferida de muitos anos de evolução, né? Lembrar disso, biológico depende do acordo com o paciente, né? E aí, vou trazer para vocês uma novidade. Muitas vezes a gente não tem acordo com o paciente, né? O paciente não faz a parte dele, a capacidade cicatricial dele está ficando bem difícil. E aí, nós tivemos um caso bem desafiador aqui mesmo. Uma senhorinha de 91 anos, ela já estava com hemoglobina glicada de 12, estava anêmica, 8 de hemoglobina, estava com diarreia, insuficiência renal, 3,8 de creatinina, e aí ela tem Alzheimer, mas ela é muito alegre, sabe? Muito boazinha. Toda vez que eu chego lá no Platão, ela fala assim, se eu subido, se eu tinha mudado, né? Pô, Rio de Janeiro, ela fala tudo bonitinho. Agora ela parou de falar isso. Eu acho que até a cognição dela melhorou depois. E aí, nós pedimos, ela ia ser multada, e foi em dezembro, eu falei com a minha equipe aqui, falei, só me dá uma semana que eu quero tentar uma técnica. Quero tentar teologia, quer ver da Bíblia dela. Então, chamei a filha, pensando no microbioma da ferida dessa paciente, em que o bicho vive comensalmente com a pessoa. O sistema imunológico já não é competente mais contra aquele tipo de flora. Só que o sangue da filha, ele é competente. Então, nós pensamos em usar o PRP. E antes disso, eu tinha procurado estudos, né, para ver se a gente estava fazendo uma coisa muito audaciosa, né? Obviamente, foi feita a sorologia da filha, os marcadores de HIV, os marcadores de sífilis, todas as doenças infecto-contagiosas foram pesquisadas, hepatite, enfim. E aí nós encontramos que 717 casos foram tratados, incluídos nessa meta-análise, que eles chamam de ALPRP, halogênico, é um familiar de primeiro grau, ou mesmo nós usamos familiar de primeiro grau, mas pode ser da mesma espécie. Tá? As plaquetas, elas não são imunogênicas. Né? Mas o nosso PRP tem leucócito, então é um PRP diferente. O tratamento de ferida, essa meta-análise simplesmente foi publicada na Nature, que é o maior jornal um dos mais importantes para nós da área médica. E aumentou a taxa de cicatrização de ferida. Todo o tempo da cicatrização reduziu a estadia no hospital e o ALPRP mostrou efetivo, factível, seguro, do ponto de vista como terapia biológica, né? Para feridas refratárias. E aí apareceu a senhorinha
esse tendão de Aquiles já todo necrosado, veja, aqui esse pé já estava frio, essa pele já estava toda ruim, só falei grande. Aqui a pele está bem, bem ruim, não é? E aí nós pensamos, vamos usar uma matriz celular, né? E começamos a fazer a matriz da filha, tiramos o PRP da filha, tiramos o DNA da filha e fizemos a matriz biológica. E aí a cicatrização começou a acontecer de uma forma muito bonita, né? Nós tivemos aquele tendão, um debridamento muito econômico. A gente não faz grandes debridamentos, né? Porque as células debridam o tecido para a gente. Nós aprendemos, quanto mais debrida o pé diabético, mais a gente perde tecido e não consegue, né? E a paciente está dessa forma hoje, a ferida completamente, quase completa, né? Nós temos uma beiradinha aqui de tendão de Aquiles ainda para cumprir, mas veja que eu não debridei aquele pedaço final, ele já está sendo todo revascularizado, né? E era uma ferida de 360 graus. A senhorinha, a insuficiência renal de 3,8 de creatinina hoje está com 1,2. 1,2, voltou ao normal. O intestino, nós tratamos o intestino, antibiótico, mas nem probiótico, glutamina, colebiome. As filhas cuidam dela muito bem, a dieta toda certinha, toma suco verde todo dia de manhã, está comendo proteína, está tomando whey protein. A família tem uma família simples, mas cuida da mãe de forma maravilhosa. Ela não queixa de mais dor, a gente falou, já não tem mais dor. Foram 3 sessões do DNA e do PRP halogênico da filha doadora, né? Então, está aí as imagens em outros ângulos, mostrando que tecido bonito, né? E a perna esquentou. Todas as vezes foram colocadas na panturrilha do paciente, tratando sempre a bomba. E o tornozelo dela não mexe muito, porque eles vão ficando com mais fibrose. E aí nós colocamos, hoje começamos a usar eletroestimulação, porque ela não é velha, nós temos onda de choque com eletricidade. E hoje nós levamos o CIS da empresa DTL, no CIS, em que a gente coloca na panturrilha e vai estimulando a contração do músculo para voltar essa bomba a funcionar. E uma vez que a gente injeta a célula na panturrilha, são em torno de 5 ml por cinorextal no gastrocnêmio medial, 5 ml por cinorextal no gastrocnêmio lateral. Essas células elas são angiogênicas e o gastrocnêmio volta a funcionar, a pompa volta a funcionar. No caso dela, nós estamos colocando CIS para tentar recuperar, né? Então, existem algumas publicações, né, ao longo prazo, assim, de pacientes que usaram esse PRP halogênico para artrose de joelho, os alunos da Esporte Tocantins, o PRP halogênico, estudo duplo cego autorizado, foram 80 pacientes recrutados, né, divididos em 2 grupos. Né, um grupo usou o PRP e outro grupo usou foi placebo, PRP halogênico. Então, em 2 meses, 95% do grupo do PRP, ou seja, 2 pacientes só perderam o follow-up, 93% dos pacientes do grupo do placebo, só 3 pacientes conseguiram completar o estudo, né? E o final desse estudo aqui, a maioria dos pacientes, dos participantes que usaram esse PRP halogênico, houve diminuição do uso de medicamento para dor, que são os painkillers, né? A maioria, em torno de 65% versus placebo, o risco com uma variação muito importante, então, do PRP 65%, placebo 24%, né? Mostrando benefícios desse PRP halogênico. E aqui, por último, eu não posso deixar de falar da gordura, fonte de célula, né? Então, nós temos uma experiência com esse procedimento, em que a gente faz uma lipoaspiração, tira essa gordura é retirada com laser, esse produto não é da DMC, esse laser ele descola a fração estromal da gordura toda, no adipócito, a gente centrifuga, tem um produto, o laser é usado, essa é a máquina do laser, e a gente tem um produto pronto, depois da centrifugação, que é a rico em fração estromal vascular, rico em células tronco mesenquimais da gordura, podem ser usadas também. Tá? Para finalizar a apresentação, eu acho que eu cravei aí 1 hora, quem promove a cicatrização dos pacientes? Então, aí está o meu professor com essa cara
a alcona dele, olhando todas as medula óssea, gordura, TRP, né, ali com as fitinhas de identificação aí do paciente. Isso aí ele mistura tudo e coloca dentro dos joelhos do paciente, da coluna, né? Essa imagem do BIMEC. Quem promove? São nós, médicos, vocês, futuros médicos, que vão promover a cicatrização. Não, né? Segundo ele, somente as células do paciente podem cicatrizar, né? E a gente conseguir extrair dessas células, né, o poder de cicatrização que elas podem oferecer é a base fundamental da medicina regenerativa. Então, lembrar dessa polarização do macrófago, que a eletricidade também promove isso. Então, a gente sempre tem que pensar, tem que mudar o ambiente desse macrófago. Eu falo aqui pelas duas faculdades de medicina, e Marcos me faz aquela foto que viu, cara. Tira uma foto para mim, aqui para eu mandar para o pessoal, né? Eu vou aqui para vocês hoje. Vou mandar para o grupo lá em Portugal. Aí, legal. Que é um grupo que eu tenho uma conexão muito grande, né? A gente tem uma parceria de pesquisa clínica, agora essa escola está virando parte de um mestrado, junto com a faculdade, com as duas faculdades. Eu falei com o André hoje que a gente precisava, André Lemos, nós estamos precisando de levar um IADL para um Unifage, ele ficou bem animado, nem que seja um dia de ambulatório, sabe? Fazer uma Unifage para a Unimax, né? O diretor das duas participa das pesquisas das duas faculdades. É uma honra para mim receber vocês da Unifage. Venham sempre nos visitar. Eu não falei da nossa liga, né? Minha, não nossa, que o Luiz, que é o coordenador esse ano. A nossa liga, eu tanto tenho orgulho de vocês, obrigado por estarem aqui. Amo vocês. Representar a Liga Acadêmica, os residentes, Lucas, que está nos ajudando, obrigado por estarem aqui. Meus queridos médicos, colegas do Tocantins, que me motivaram a montar essa aula, e eu trouxe as duas ligas para surfar na onda da Sport de Tocantins, né? Nós também falamos pela Academia Americana de Medicina Regenerativa, curso realizado pela Academia Americana, que é uma academia que vale no mundo inteiro para acreditação tanto como diploma em medicina regenerativa, quanto em fellowship. Então, vocês são fellowship da Academia Americana de Medicina Regenerativa, né? E eu tenho muito orgulho, porque eles sempre apoiam muito os trabalhos, os projetos da gente, né? Para finalizar, quando o caso não parece ter solução, não significa, né, que não tenha. Existem casos que nós precisamos de olhar, buscar ou procurar por novas soluções e novas publicações e estudos para reforçar a esperança de quem mais interessa, que é o nosso paciente, né? Então, o Instituto Ana Vitória está aí para isso, para nos apoiar sempre nas pesquisas clínicas, nosso curso Ortogênio e o Instituto Brasileiro de Medicina Regenerativa. Tenho muito prazer em recebê-los. Muito obrigado por me ouvir. Eu estou à disposição para perguntas. Né? Tem abrir para a Spot também lá. Pessoal, vou parar de transmissão, né? Fala, doutor. Obrigadão aí pela aula. Gostou? Deu certo? Apareceu certinho, hein? Apareceu tudo certinho. Excelente esse caso aí. É uma das coisas que me despertou aí, né? Até falei para o senhor que aqui a gente tem muitas feridas. Tanto a parte, quem cuida muito da ferida aqui no Hospital Geral de Palmas é a vascular, mas muitas vezes só corta, né? Não tem um tratamento muito resolutivo. E nós da ortopedia também, do trauma, também tem feridas complexas que fica ali 20, 30, 40, 50 dias internados, fazendo curativo, osso necrosa, e a gente fica ali meio sem ter o que fazer. Então, assim, eu vi isso uma solução, estou até pensando em como a gente trazer isso para o nosso serviço público aqui, né? O meu aluno que foi mencionado aí, João, você viu que eu respeito meus alunos pelo Brasil inteiro, né? Tem gente fazendo bonito aí no norte, hein, do país. Eu nem sabia, o doutor Adriano é daqui do Tocantins também, ele foi seu aluno, né? O Honda, do japonês, ó. Aí lá em cima. O Cláudio. Show. Cláudio Honda. O caso do o Adriano foi meu guarda-costa o tempo todo que eu fui do lado. Ele tem essa cara de bravo dele, ele me defendeu muito já na Anvisa, né, Adriano? Nas idas nossas na Anvisa.
E aqui eu estou vendo até Fábio Costa aí, que você não cansa de ver aula minha todo mês lá na Praia do Forte. Ó, estou regendo. Agora aqui de novo, você não cansou ainda não, Fábio Costa? Me conta aí. Não, sempre tem alguma coisinha a mais que você coloca para a gente aprender. Sempre tem um detalhezinho a mais para a gente aprender e acrescentar. Mas o senhor tinha que estar ontem na aula, né? Porque ontem daí eu só ia fechar. Ontem não teve advogado, né, para me defender lá. Foi só a Fábio Costa. Eu deitei ontem na dele braçada. Você não estava para se defender ontem, né? Pois é. Mas aqui, vou abrir as perguntas, eu vou perguntar para os alunos primeiro, os acadêmicos, e eu quero saber de vocês as perguntas de vocês. Ô, João, você podia coordenar as perguntas para mim daí da SBOT? Eu vou saber dos acadêmicos. Não, tranquilo. Eu vou pedir para quem quiser fazer pergunta, deixar a mão levantada, que aí a gente depois cede o espaço aqui. E vamos perguntar para vocês primeiro, então, né? Para a SBOT primeiro as perguntas. Vamos lá, para a SBOT primeiro. Eduarda Mendonça tinha levantado a mão, mas aí eu acho que ela deve ter caído, porque eu não vi aqui ela por aqui mais. Radanese. Abre a câmera, Radanese. Ah, já estou vendo você. E aí, meu amigo? Como vai, Radanese? Muito bom encontrar com vocês todos aí. Na realidade, não é nenhuma pergunta, mas eu queria te passar uma novidade assim, bem legal. Você sabe lá do compromisso da gente lá no Hospital Público, né, lá no Barata Ribeiro. A gente está com o serviço de cirurgia de pé e a gente está lá com muitos pacientes com neuropatia diabética, alguns pacientes com Charcot. E a gente vem fazendo tratamento consagrado que você demonstrou, a gente está melhorando muito. E aí surgiu uma coisa bem interessante e eu fui na literatura e encontrei uma coisa muito da que a gente fez nos tratamentos dos lesados medulares. Então, além de fazer todo o tratamento que você demonstrou com as membranas, estímulos biológicos, tudo, a gente está fazendo infiltrações perineurais nos pacientes com Charcot. É impressionante como impulsiona a resposta sensitiva. É assim, aquela primeira ferida que você debida. Radanese, explica para os alunos o que é uma articulação de Charcot. Ué, sim, vamos lá. Nós estamos com a galera da medicina, você é professor aí do Rio de Janeiro. Não, na verdade, a doença, né, de Charcot é promovida por uma angioneuropatia, né, decorrente do diabetes. E a Charcot relaciona-se para uma alteração importante degenerativa e de fraturas dos ossos do pé, né? Uma desorganização muito grande e caracteriza uma fratura indolor. Ela não é dolorida a maior parte das vezes, né? E complica muitas das vezes com mal perfurante, plantar, deformidade. Literalmente o pé do paciente vai desmontando, né, Radanese? Exatamente, vai desmontando. E de difícil controle, é uma fratura que não tem indicação inicialmente de tratamento cirúrgico, muitas vezes é um tratamento conservador, com a bota de contato total, tem um momento exato, eventualmente, para você tirar uma esquírula óssea, mas é muito difícil, que é aquele paciente que come mal, tem um metabolismo muito ruim, é um paciente de difícil controle. Então, lá no Barata Ribeiro hoje, passa lá pela obrigação de ter um controle do metabolismo, um controle do preparo do solo. O Sodimer é uma realidade, né? E assim, a gente está fazendo muita diferença com um custo muito reduzido para o nosso paciente do SUS, entendeu? É aquele paciente que ele não tem, ele ganha uma cesta básica com farinha, sal, uma salsicha, e a gente está conseguindo fazer. E aí, o professor, movido pela aquele tratamento que a gente faz com os pacientes lesados medulares, surgiu a ideia de acrescentar a todo esse trabalho que o senhor demonstrou há pouco, da gente fazer os bloqueios perineurais. Então, a gente estabeleceu o bloqueio na região poplítea, tá? A gente começa, na realidade, lá em cima, no safeno, poplíteo, e região lá embaixo, pegando o tibial. O que eu posso dizer, assim, nível 5, que é a experiência do proponente aqui, é que... É assim que começam as coisas, né, Radanese? É assim que começa.
Sim, foi assim, foi impressionante como melhorou a resposta sensitiva, né? O paciente começa a perceber aquela ferida que você debridava sem anestesia e que ele já não consegue nem encostar o pé. Como melhora a vitalidade da ferida, né? Então, assim, eu queria demonstrar só a experiência. A gente tem poucos casos, mas a gente está desenhando para pedir ajuda e publicar isso junto com vocês. Vai trazer essas novidades, né, Radanese? Depois vai trazer para a gente fazer. Nós temos ultrassom aqui também, então dá para a gente fazer, né? Sim. O bloqueio, Radanese, só uma dúvida. Você faz com BMA? Matriz? Tem feito com aspirar clote. Clote. Ah, beleza. Tá? Assim, a gente é um hospital que não é muito rico, um hospital do município, a agulha é barata, né? Então a gente consegue fazer, né? Prepara primeiro o paciente, vai dando atenção à ferida direitinho. Agora, os bloqueios perineurais, todos com clote. E as feridas, fazendo membrana de fibrina rica em plaqueta e fazendo os bloqueios, quer dizer, fazendo algumas infiltrações na borda da ferida. Impressionante que da segunda para a terceira, muitas vezes a gente tem que pedir uma sedação leve, porque ele já não suporta. Aquilo que ele suportava da infiltração na borda da ferida, ele já não suporta. Aí a gente leva ao centro cirúrgico, faz um curativo, e aí faz uma sedação leve para completar a borda da ferida. E, assim, lindo, hein? Muito bom. Tem toda a diferença. Obrigado. Eu precisava compartilhar isso com vocês. Muito bom, parabéns. E só para... O preparo do solo realmente é seguido. Eu sou novo no Ortorregem. Na última aula, a gente desceu lá no IAVL, eu presenciei um esporro do Dr. Fábio Lana. A mulher estava com a creme cracker comendo. E, se eu não me engano, é essa senhorinha do pé, não é, doutor? Não, é outra. É outra. É outra? Não, uma sacola de bolacha de biscoito de chocolate com esses cremes de gordura saturada, por açúcar. Na sacola dela, depois tinha visto um pacote de biscoito de chocolate, com creme. Aí não tem condição, não. A gente aqui defende ao paciente de baixo poder aquisitivo, falou, olha, não tem jeito, a xepa existe. Vai no final da feira, que você vai encontrar produto de qualidade, né? E, assim, o açúcar realmente é o grande vilão, o carboidrato, né? Os lácteos, eventualmente, a gente tem uma certa dificuldade, mas especialmente dando uma orientação com a mudança de hábito do paciente. E, assim, a gente sabe que aquele paciente que é amputado, eventualmente, diminui muito a qualidade de vida e aumenta a mortalidade. Então, a gente acredita que está fazendo um pouquinho de diferença na vida aí dos pacientes, né? E eu só posso agradecer ao professor, que, assim, depois de 32 anos de formado, a gente aprendeu uma coisa nova, assim, é muito gratificante. A turma da Liga, que está começando agora, está saindo na frente de muita gente, com a cabeça aberta, tá bom? Minha gente, um grande abraço para vocês, um prazer ver o Fábio, que sempre dá saudade de estar do lado dele. Ô, homem, rápido, eu assisti recentemente o Ortorregem, seu cunhado, né? Seu primo. Uhum. Meu sobrinho. Meu sobrinho. Nossa, que cabeça! Eu estou aqui agora com a inteligência artificial, querendo melhor qualquer hora, eu vou ligar para você. Mas não vou me estender, não. Um grande abraço para vocês, viu? Obrigado. Obrigado, Radanese. Obrigado. Parabéns. Trabalho que você faz a comunidade da Mangueira, né? Isso, na Mangueira. Parabéns. Mais alguém? Acho que ninguém levantou a mão por aqui, não, doutor. Se você quiser abrir para os alunos aí, se tiver alguma pergunta. Eu só quero perguntar ao Fábio Costa. Eu quero saber o que motivou ele a entrar nessa aula minha, porque ele já assistiu essa aula minha uns 2 ou 3 vezes, se não me engano. Quero saber por que ele está aqui hoje, junto com a SBOT Tocantins e com meus alunos das 2 ligas aqui. Primeiro, por um respeito profundo que eu tenho a você. Eu acho que quando você está dando aula, eu tenho por obrigação sempre assistir. Segundo, o respeito à SBOT, a sociedade a qual eu pertenço, eu acho que ela merece, ainda mais a SBOT abrindo as portas para a medicina regenerativa, eu acho que merece palmas. Então, eu associei as palmas... As palmas da SBOT de palmas merecem, né? Porque abrir as portas para a medicina regenerativa, né? Se permitir,
né? Isso que às vezes a gente recebe críticas, então por isso eu vim prestigiar. E outra coisa que eu acho que muitas vezes a gente contesta, Fabão, algumas pessoas tentam contestar a medicina regenerativa, é falta de evidência, e eu acho que a ferida é a principal prova da evidência da medicina regenerativa, porque é visual, não é uma imagem de ressonância, não é imagem, eu estou vendo, eu vejo a ferida antes e vejo a ferida depois, sendo tratada absolutamente com as células. E aí, me desculpe, mas não há, contra a imagem, não há argumento, eu estou vendo. Então, aquilo dali é a prova viva, e a gente tem casos, nós dois juntos temos casos de feridas de 50 anos de ferida que não fecha, e depois de 50 anos a ferida fechar com um tratamento com células do próprio corpo. Eu acho que isso daí é algo que é a prova incontesta do poder das células do nosso corpo. Então, por isso que toda aula que você vai falar, em especial de ferida, eu faço questão de prestigiar, porque me motiva a continuar acreditando naquilo que eu tenho muita fé. Mas eu quero que você faça um convite para os meus alunos da Academia Brasileira de Medicina Regenerativa. Você não vai ter para entrar, não? Já convidou todo mundo? Já está todo mundo dentro, Fábio? Pois é, nós estamos trabalhando em alta. O professor acabou de apresentar que existe, né, a Academia Americana de Medicina Regenerativa, que é quem chancela o OrtoRegen, na qual os alunos que fazem a pós-graduação têm acesso a prestar a prova da Academia Americana de Medicina Regenerativa, e em espelho à Academia Americana de Medicina Regenerativa, nós temos a Academia Brasileira de Medicina Regenerativa, a qual eu agora estou presidente, e nós resolvemos ampliar, né, apresentar aos colegas da Academia Brasileira e convidar os colegas a se inscrever. Por quê? Porque assim como a Academia Americana tem uma prova, nós, a partir do próximo semestre, vamos passar a ter prova. O objetivo é que a gente tenha prova para acessar a Academia Brasileira de Medicina Regenerativa. Nós vamos usar o calendário americano, que começa em agosto. Então, até agosto, nós estamos convidando médicos que se interessem. A academia vai passar a ter prova, porque a gente quer que ela seja algo titulável, né? Que você possa ter o título. Então, a ideia é congregar com o maior número de colegas possíveis, todas as sociedades brasileiras, seja a sociedade de cirurgia do ombro e cotovelo, sociedade de cirurgia do joelho, todas elas começaram com convites e depois foram criando as suas provas, seus métodos de critério para adentrar. E a mesma coisa que nós fizemos com a academia. Então, nós estamos convidando para termos força e, a partir do próximo semestre, teremos prova, teremos algumas novidades que a gente vai trazer para a academia. Então, para quem quiser se inscrever na Academia Brasileira de Medicina Regenerativa, tem o site Academia ABMR, está aqui no ombro do professor, está aqui, ó, mostra aqui seu braço, Fabão, aqui, ó, abmr.org.br, tem o site. Eu vou botar aqui agora no chat também o nome e o telefone do Renato. Renato é o nosso administrador da academia, pode fazer contato direto com ele, que ele manda a ficha de inscrição. Estão todos convidados a participar. Nós teremos uma série de benefícios ao fazer parte da academia, acesso a periódico, acesso a aulas, a descontos nos congressos de medicina regenerativa. Então, muita novidade acontecendo e trazendo para vocês. E, Lana, só uma curiosidade, assim, a gente via o ceticismo, está mudando muito, né, a gente, com relação à medicina regenerativa, a gente vê cada vez mais gente indo para esse lado, mas ao observar, inclusive, os artigos que o senhor mandou aí, a gente vê grandes nomes aí, o Marco Antônio Percop tá em alguns artigos com o senhor, eu já vi alguns outros artigos também com o William Belangeiro, né? Então, assim... Um foi meu orientador, o Belangeiro, meu orientador do mestrado, e o Percop, meu orientador do doutorado. Ah, é? Show! Não. Então, agradecer a presença de todo mundo aí que esteve presente. O senhor mandou aí, doutor Fábio? Estou mandando aqui, só um minutinho. João, me dá licença, nós estamos aqui o nosso presidente da Liga, aqui da Unimax, ele não pôde vir hoje aqui presencialmente, ele está aí, é o João, ou é o Cláudio. Ô, Cláudio, quer dar um alô aqui para a sua Liga e para os alunos da Unifage, ó. Dá um alô para os médicos também. Seja bem-vindo aí na reunião, viu? Obrigado, professor. Boa noite a todo mundo que está presente.
Quero agradecer, é sempre um privilégio, como o Fábio comentou agora há pouco, é sempre um privilégio ouvir o professor falar sobre medicina regenerativa, né? Por mais que a gente ache que sabe um pouquinho, no caso nós, alunos, bem pouquinho, mas é sempre um privilégio, é sempre um oceano aí de conteúdo para a gente aprender. Eu quero parabenizar os alunos, tanto da Unimax quanto da Unifage, que até essa hora aí estão empenhados em estar acompanhando, né? Isso mostra realmente o interesse desse pessoal por essa área que só cresce e que eu entendo que hoje a gente fala que é o futuro da medicina, mas que daqui a um tempo a medicina inteira tende a ser isso, né? Então, acho que realmente, como já foi dito, eles estão quilômetros à frente de vários colegas deles aí que vão se formar juntos. O Cláudio, ele está escrevendo um livro para nós, os 120 casos de feridas complexas graves, né, crônicas complexas, tratadas com ortobiológicos. É um livro nosso, né, que é o próximo livro do IAVL e do OrtoRegen. Está saindo esse livro, o Cláudio, é a iniciação científica dele, ele está trabalhando com a confecção desse livro, né? O livro está sendo feito junto com a inteligência artificial, né? Ajuda da inteligência artificial, compilado dos artigos e dos casos clínicos. Então, meus parabéns, viu, Cláudio? Obrigado por estar aí conosco. É um privilégio. Muito obrigado, colegas, e os colegas aí da SBOT de Tocantins, os colegas meus ex-alunos. Estou vendo o Andrew aqui, ó, foi aluno do Face to Face agora, esses dias, né? E muito obrigado por vocês estarem aqui. Foi um prazer muito grande estar passando esse momento com vocês. Valeu, obrigado. E a aula, para quem quiser ver depois, para os alunos que não puderam acompanhar, ela ficou gravada e eu vou deixar no YouTube da SBOT Tocantins. Só digitar lá, YouTube SBOT Tocantins, vai estar lá a aula. Ô, João, obrigado pelo convite, viu? Obrigado a todos vocês. Eu posso dar uma notícia aqui que eu recebi hoje, muito interessante. Eu vou ler até para incentivar aos colegas. Acabou de sair um estudo aqui de uma universidade de São Paulo falando o seguinte, de alguns negócios que estão em extinção no mundo. E ele fala que os negócios são, em função das IAs, das novidades que estão acontecendo, ele fala que agências tradicionais de marketing estão sendo substituídas por IAs, consultorias de RH, concessionárias de veículos, escolas de idiomas e corretoras de investimento estão sendo substituídas pelas IAs. E ele traz quais são os negócios em explosão. E, em número 1, está escrito Clínica de Terapia Regenerativa. O mercado cresce 297% ao ano. Show. Estudo que acabou de sair, está aqui no Instagram, eu vou repostar esse estudo, mas em primeiro lugar de negócio em explosão, clínicas de terapia regenerativa, 297% de crescimento ao ano. Maravilha. Um abraço então, gente. Até mais, boa noite. Até mais, obrigado. Semana que vem nós estamos aí. Estamos aí. Tchau, vem com Deus. Com Deus.